Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29. Nós vamos fazer uma reflexão nesta noite sobre a igreja de Tiatira. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dei tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou levá-la a adoecê-la e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a você que não segue a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem as profundezas dos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que tenho dito. Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Glória a Deus. Ele os governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, ó Deus, e glorificamos o teu nome. Bendizemos a ti, Senhor, sobre todas as coisas, ó Pai. E nesta oportunidade, meu Deus, estamos reunidos na tua presença e pedimos ao Senhor que tu manifeste o teu poder sobre cada um de nós, ó Pai. Aceita, meu Deus, a nossa adoração. Aceita, meu Deus, a adoração da tua igreja, Senhor. E o que fazemos nesta noite, ó Pai, aqui ouvindo a tua palavra, seja para a edificação do teu nome e fortalecimento da nossa fé, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e repreendemos todo o mal, e que o teu poder se manifeste no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Nós vamos conversar nesta oportunidade, olhando para este texto da palavra de Deus, onde Jesus Cristo manda ou autoriza o apóstolo João escrever as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, ou às igrejas da Ásia Menor, e escrever uma carta a esta igreja. Todas elas endereçadas a alguém. Ele endereça ou manda dizendo para o anjo que está na igreja de Tiatira. E aqui nós temos o entendimento de que este que recebe a carta é o pastor da igreja. E nesta oportunidade, observando este texto, nós vamos encontrar Jesus Cristo olhando e fazendo uma investigação sobre aquela igreja.
E o tema da nossa mensagem é o olhar de Cristo sobre a igreja. Irmãos, esta igreja é o maior texto a uma igreja das 7, é a igreja de Tiatira, mas sendo o maior conteúdo escrito por João para uma das 7 igrejas, uma das 7 cidades menos importantes que recebeu uma carta. Esta cidade, por nome Tiatira, não era um centro político religioso. Ela não tinha tanta importância comercial, mas ela não era um ponto específico de parada para os viajantes comerciantes, mas a rota, a caminhada imperial passava por essa cidade. É como se você estivesse viajando para qualquer parte do Brasil e passa por uma cidadezinha que você só vê algumas casas. É só um local de passagem. Assim era esta cidade. Mas, como Jesus olha para esta cidade e encontra e vê lá crentes, e vê pessoas morando lá, Jesus tem o cuidado de trazer ao ensinamento desta igreja algumas coisas que estavam acontecendo lá, mesmo ela não tendo tanta importância comercial e religiosa. Nesta rota comercial passava-se os comerciantes de lã, passavam os comerciantes de couro, de linho, passavam os comerciantes de bronze, tintureiros, alfaiateiros, vendedores de púrpuras, passavam por esta cidade. E quando nós olhamos para a vida comercial das pessoas, por mais que esta não era tão importante, ela tinha o seu significado. A cidade, diz os historiadores, que tinha tipo cooperativas de comerciantes, mesmo sendo uma cidade pequena. Tinha o seu benefício de fazer parte desta cooperativa. E morar nessa pequena cidade de Tiatira e não fazer parte deste grêmio ou desta cooperativa comercial, alguns estudiosos dizem que era suicídio comercial. Não prosperava o seu comércio. Era perda de tempo investir se não fizesse parte desta cooperativa. E esta cooperativa, este grêmio comercial na cidade, tinha um ídolo, tinha uma divindade a ser adorada. E todo comerciante precisava adorar esta divindade, este Deus que estava presente neste grupo de comerciantes. Aí a pergunta para nós nesta oportunidade é: como era ser cristão e ser comerciante neste lugar? Era obedecer a palavra de Deus, confiar na bênção do Senhor, ou era se entregar, ou era se associar a este grupo de comerciantes e ter que todos os anos ou todo mês fazer uma oferta de sacrifício a este Deus, participar das festas de licenciosidade desta cidade? Qual era então a posição do cristão? Ter uma reputação financeira diante da cidade, ou permanecer firme em Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra? E nesta situação, irmãos, encontramos no texto bíblico alguns acontecimentos. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aqui está, irmãos, Jesus Cristo com seus olhos como chama de fogo, olhando para esta cidade, olhando para os cristãos desta cidade. E como Jesus aprecia esta igreja no seu olhar, com os seus olhos como chamas de fogo. Porque Jesus, ele se apresenta como aquele que conhece profundamente cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas, cada servo, cada crente.
ele não apenas está presente, mas ele está caminhando, ele está andando no meio dela. Ele anda no meio dos candeeiros, ele é a luz, ele enxerga, ele conhece as obras da igreja, ele conhece as tribulações que a igreja passava, que os crentes estavam passando, ele conhece as dificuldades que os crentes estavam enfrentando, ele conhece a perseguição, mas ele olha para esta igreja, ele vai olhar para ela e em vez de enxergar o que está acontecendo, porque os seus olhos, como chamas de fogo, ele vê tudo, ele tudo conhece, ele tudo sonda, nada escapa dos seus olhos, nada escapa do seu conhecimento, nada escapa das intenções e dos projetos do homem, porque assim ele se apresenta a esta igreja, a igreja que o texto vai dizer para nós que tolerava algumas coisas. Jesus, olhando para esta igreja, ele vai distinguir os crentes que faziam parte da associação dos comerciantes da pequena cidade, mas Jesus vai olhar também e vai enxergar os crentes que não faziam parte daquela associação, porque eles decidiram adorar exclusivamente a Cristo e estavam dispostos a passar por qualquer tipo de privação. Glória a Deus. Os fiéis, os que eram fiéis. Jesus olha para a igreja e enxerga os que estavam tolerando o pecado. Veja aí no versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. Vocês toleram esta profetisa Jezabel. No verso 24 ele diz assim, aos demais em Tiatira, vocês não seguem a doutrina dela. Mas Jesus vai dizer também aos vocês que estão vivendo no pecado, a partir do verso 20 até o 22, ele vai dizer a vocês que estão vivendo no pecado, vocês, se não se arrependerem, vocês padecerão. A igreja, ela ia de mal a pior. E Jesus sabe distinguir, ele sabe separar uns dos outros. Jesus é aquele que vai separar naquele grande dia o joio do trigo. Você olha para a planta, parece trigo, parece joio, parece trigo. O fruto é parecido, mas Jesus vai separar naquele dia, porque ele conhece o som. Aleluia, Jesus. Jesus é aquele que conhece e elogia as marcas positivas da igreja. Esta igreja, irmãos, por mais dificuldade que ela enfrentava, por mais problema que ela enfrentava, Jesus vai dizer para ela: você é uma igreja operosa, você é uma igreja que trabalha, você é uma igreja que tem uma agenda cheia, você é uma igreja que é marcada pelo amor. Mas, em virtude de tudo isso, irmãos, igreja de Tiatira, vocês têm tolerado o pecado dentro da igreja. A igreja tolerante o pecado, eles recebem a aprovação de Cristo. Antes de Jesus, irmãos, no texto bíblico, reprovar a falsa profetisa Jezabel que tinha lá na cidade, que frequentava as dependências daquela igreja, Jesus reprova a igreja. É uma das 7 cartas que ela é reprovada por Jesus. Por isso que ele começa dizendo que eles estavam tolerando, porque ela ensinava que para vencer o pecado precisava conhecer o pecado. Ela ensinava que para conhecer as artimanhas malignas de Satanás precisava ter um relacionamento com ele. E a igreja, ao invés de repreender e tirar, a igreja aprovava. E aí Jesus olha para a igreja e reprova que era tolerante. A igreja aprovava o falso ensino, a igreja aprovava a falsa moralidade. Jesus vai reprovando. Enquanto na primeira carta a igreja de Éfeso não tolerava homens maus, essa aqui tolerava uma profetisa falsa.
No Antigo Testamento nós temos a figura de uma profetisa que levou Israel ao mais profundo poço da idolatria. A Jezabel do Antigo Testamento vem de uma linhagem de que um mata o outro, até que ela casa com Acabe, rei de Israel. E aí ela desvirtua o coração do rei, ele já caminhava para a idolatria também, aí ela leva Israel a afundar na idolatria, e aí quando chega no final da vida dela, é terrível. E aí Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira: vocês estão levando, permitindo que ela leve os servos de Deus ao pecado. Ela ensinava na igreja que podia comer carne sacrificada aos ídolos. Ela ensinava na igreja que podia levar uma vida sexual desregrada, sem limite. Ela ensinava e ia levando. E este câncer, dessa enfermidade espiritual que para algum momento vinha de fora, não, essa nasceu dentro da igreja e estava alastrando de dentro para fora. Mas Jesus, ele demonstra o seu zelo pela sua palavra, ele demonstra o seu zelo pela sua igreja, e ele denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Glória a Deus, aleluia. Veja aí no texto, verso 20. No entanto, contra você tenho isto. Está falando da igreja, está falando dos membros da igreja, do corpo daquela igreja. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Ela, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Nós falamos isso ontem na escola bíblica. Não diretamente sobre comida sacrificada aos ídolos, mas falamos sobre isso. Irmãos, raciocinar aí vai lembrar da minha fala. Ela ensinava os crentes que eles podiam comer. Ela dizia para os crentes da igreja que, se vocês querem prosperar financeiramente, vocês têm que participar da associação, vocês têm que participar da cooperativa, como eu falei na introdução, vocês têm que sacrificar aos ídolos, vocês podem comer das carnes que é oferecida aos ídolos, vocês podem participar das festas de licenciosidade, não tem nada a ver. No sábado vocês vão lá para a igreja, vocês oram, pedem perdão. Mas Jesus zela pela doutrina da sua igreja, vai dizer: contra você eu tenho isto. Imagine, irmão, Jesus olhando para mim, olhando para você, dizendo: contra você eu tenho isto, contra vocês eu tenho isto. O ensino desta mulher não era vencer o pecado, mas era experimentá-lo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas a mesma Bíblia diz para nós assim: afastai de toda aparência do mal. A Bíblia diz que Paulo dizendo que nós temos que ser na malícia, ser como criança, mas devemos ser espertos diante do mal, fugir da aparência do mal. E ela estava falando: vocês podem fazer isso, pode fazer tudo que está no texto aqui, Mas Jesus quisera que olha, que está com o seu olhar sobre a sua igreja, que está com o seu olhar sobre cada um de nós. Ele nunca vem com um julgamento definitivo até aquele grande dia, mas ele sempre está dando a oportunidade de arrependimento. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele confronta com a misericórdia. Veja aí verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Irmão, João escreve o livro do Apocalipse por meados da última década do primeiro século, final do primeiro século, início do segundo século.
E de lá para cá, Jesus tem dado oportunidade de arrependimento para o ser humano. A palavra dele está nas nossas mãos de todas as formas, tamanhos, cores, do jeito que você pensar, você tem acesso à Bíblia Sagrada hoje. Jesus está dando a oportunidade do homem se arrepender. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é paciente, Deus é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se arrependa. Ele não quer perder ninguém, ele quer que o homem se arrependa, e ele está dando esse tempo. Ele diz aqui no texto, ó, dei para ela tempo de arrependimento, mas ela não quer. Jesus está dando tempo para a humanidade se arrepender. A palavra está sendo dita, está sendo pregada todos os dias, mas a humanidade está cada dia se afastando de Deus e se enlameando no pecado. Os braços de Jesus estão sempre abertos, dizendo: venha, eu perdoo os teus pecados, arrependa dos teus pecados, tenha fé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Certa vez, Jesus, chegando próximo de Jerusalém, ele olha para a cidade. Dá para a gente entender Jesus olhando não somente para a cidade, mas olha para a humanidade e diz assim: ó, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus filhotes, e vós não quiseste. Jesus chega lá em Mateus capítulo 23, ele chega num ponto da cidade de Jerusalém, no alto do morro, e ele olha e enxerga a cidade, e ele cita essas palavras: ó, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, colocar debaixo dos meus braços, assim como a galinha junto os seus filhotes, mas vós não quiseste. De outra feita, Jesus disse: contudo, eu dei oportunidade de vida para vocês, mas vocês não quiseram. Jesus está dando tempo de arrependimento, tempo para o arrependimento. E nesse texto bíblico, irmão, quando Jesus está tratando com a igreja e mostrando que vai vir com disciplina, vai vir com a repreensão, com o castigo sobre ela, não é um ato de raiva, de ódio, mas é um ato de amor. A disciplina que Jesus está dizendo: ó, arrependimento, se você não vir, eu vou lançar você na cama, você vai sofrer, os seus filhos podem que vai morrer, mas ele está dando amor, ele está demonstrando o seu amor e arrependimento. Porque a falta de arrependimento implica na ação do juízo de Deus. A mulher do texto, Jezabel, ela não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo de oportunidade. A mulher do texto podia ser um homem também. Em outros textos, nas cartas também tem falando dos homens, de um homem ou dos homens. Mas no texto aqui fala de uma mulher. Ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Ela colocou os pés fora dos caminhos de Cristo. Ela não olhou para a cruz onde o sangue purificador foi derramado. Ela zombou da paciência de Cristo. Agora ela e seus seguidores são castigados com doença, são castigados com tribulação e são castigados com a morte. Porque Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas, irmãos, o mesmo Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Porque ela estava ensinando naquele dia, o pecado era doce, o pecado era atraente, o pecado oferecia prazer, mas esse pecado que ela estava ensinando ali naqueles dias, esse pecado que era doce tornou-se amargo. Esse pecado que era bom, prazeroso, vai trazer desgosto. Porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele é um estelionatário da vida. Ele promete vida, mas ele paga com a morte. Ele fala assim: ó, peca, peca, peca. Depois que o cara está lá, a mulher está lá, todo sujo no
no pecado, emaranhado naquela teia de pecado, ele se afasta e ele vai dizer: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas Jesus disse: tem jeito, mas eu tenho o dom da vida eterna, dado naquele dia lá na cruz. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus, ele olha para nós com seus olhos como chama de fogo. Ele passeia no meio dos seus com seus pés como bronze polido. Esta igreja, ela é encorajada por Jesus a ser fiel. Antes do fim, apesar de todos os acontecimentos da apostasia que estava passando, da rebeldia, do pecado, Jesus vai dizer, versículo 24: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como ela dizem as profundezas do segredo de Satanás, digo: não porém outra carga sobre vocês, tão somente apeguem com firmeza o que vocês têm até que eu venha. Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira, Jesus está dizendo para a igreja do século 21, é possível manter firme a doutrina da palavra, mesmo que outros se desviem desta doutrina. Alguns membros daquela igreja tinham se desviado, tolerado, mas outros tinham permanecido firmes. Glória a Deus, aleluia. Havia na igreja e sempre haverá na igreja de Cristo de todos os tempos até que ele venha, irmãos, um remanescente fiel. Glória a Deus, aleluia. Sempre vai existir. Uns vão deitar na sepultura e esperar a ressurreição, mas aqueles que estiverem andando sobre esta terra, sempre haverá um remanescente fiel. Promessas que pessoas que permanecerem firmes, mantendo-se na sã doutrina, agarrarão a verdade. O inimigo vem com o seu estilete furando, mas ele diz: eu permaneço na verdade. Glória a Deus, aleluia. O inimigo vem dizendo: arrependa, é melhor estar lá, todo mundo está indo por aquele caminho. Não, eu vou por esse aqui, porque Jesus está lá dentro. Glória a Deus, aleluia, 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 Jesus. Cristo diz que esses de fato serão livres. Glória a Deus, aleluia. O jugo do Senhor Jesus Cristo, que lá em Mateus, que é suave, é leve. Aleluia, glória a Deus. A obediência a Deus não é pesado. Ser crente em Cristo Jesus, selado com o Espírito Santo, é ser verdadeiramente livre. É manter-se puro na conduta, mesmo quando os outros se corrompem. Você já viu aquela frase que você já disse, já tinha falado? Todo mundo? Já? Minha mãe dizia: você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo. Mas aí não é sua mãe, não é a minha mãe, não é o meu pai, não é o nosso avô que está falando, é Jesus que está dizendo: você não é todo mundo. Amém, glória a Deus. Jesus está dizendo para nós: não, todo mundo está lá, está indo para lá. Não, você não. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você não é. Para os crentes de Tiatira, o todo mundo não cabia, porque Jesus diz: aos demais que estão aí, vocês que não seguem, eu não porei carga mais em cima de vocês, tão somente apeguem-se o que eu tenho dado. E ele diz: aquele que vencer e fazer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Jesus chama e convida a parte da igreja que não se contaminou e que permaneceu santo, dizendo: viva em santidade. Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. A santidade, uma vida de santidade, de caráter, é a marca de todo cristão. Aleluia. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas é o seu propósito. Deus escolheu para sermos santos.
são os puros de coração, verão a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eles se apartaram e se apartam do mal e vivem em novidade de vida. Se o propósito de Deus é nossa santidade, o propósito do inimigo é frustrar o propósito de Deus. Basta você, quando você lê a Bíblia, lá nos primeiros capítulos, lá na narrativa da tentação, do primeiro casal, ele frustra o propósito de Deus. O propósito de Deus era levar o povo para a terra prometida. O inimigo chega lá no meio, ó, as panelas de cebola lá do Egito é melhor. Os alhos lá do Egito é melhor, nós vamos voltar. Esse Moisés aí não está com nada. O povo via a água jorrando da rocha, o povo viu o maná caindo do céu, o povo viu o mar se abrindo, viu o faraó morrendo afogado. Todos eles passaram, vamos voltar para o Egito. Jesus tem esse propósito para nós, e um propósito inimigo para a humanidade é frustrar o propósito de Deus. Por isso, amado irmão e irmã, é preciso entender que em Cristo tudo temos para uma vida plena. Glória a Deus, aleluia. Porque o grande engano do inimigo é tentar induzir os crentes que precisam sempre buscar uma novidade de vida. A verdade de Deus é suficiente. Não precisamos de mais nada. Tudo está feito. O banquete da salvação está preparado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus está dizendo para nós: o banquete da salvação está preparado. A mesa está posta. O convite está feito. A autoridade está dada. Aquele que vencer, darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e despedaçará como vaso de barro. A recompensa pela vitória é permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. Ao vencedor, e o que guardar até o fim, as obras de Jesus, as marcas dos santos, as marcas daqueles que não se contaminaram em Tiatira, as marcas daqueles que não se contaminaram na igreja do século 21, é permanecer santo. Aqueles que se desviam e perecem no pecado são como Judas, filho da perdição, que nunca nasceram de novo. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos fazer igual Nicodemos. O que eu preciso, Senhor? Sei que você é profeta, você é filho de Deus, ninguém faz o que você faz se não vier de Deus, é Jesus que nasce de novo. Aleluia. A falsa profetisa, ela existiu na igreja de Tiatira. A falsa profetisa, ela sempre existiu na história, e ela sempre vai existir até quando Cristo voltar. Mas eu e você, irmãos, nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo para ter discernimento. Ao vencedor, Jesus disse: quem tem ouvido, ouça. Ao vencedor, eu darei a autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Você que é vencedor, irmão, lhe deu autoridade sobre você. Você também vai receber a estrela da manhã naquele grande dia. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ou seja, quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus está falando. Não feche os seus ouvidos para a palavra de Deus em momento algum. Porque esta carta não foi uma carta escrita somente para a igreja de Tiatira. Ela também é uma carta escrita para a igreja cristã do século 21. Que o Deus Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, dê a cada um de nós ouvidos ao Deus que está falando, ao Deus que falou no decorrer da história, e ao Deus que vai continuar falando até aquele grande dia. Glória a Deus. Amém? Amado e soberano Deus, Criador do céu e da terra, nós te adoramos ao Senhor e glorificamos o teu nome. Nós cremos, meu Deus,
Ó Deus, tenha misericórdia. Nós queremos ao Senhor a bênção do alto do céu. Ó Deus, eu quero te apresentar nesta noite, Senhor. E nessa Oh, oportunidade, meu Senhor, Deus, eu nós te apresentamos apresento as nesta tuas noite, meu mãos, a Pai. vida da diaconisa Paula. Olha, Senhor, para o Pedimos ao Senhor que teu manifeste o teu poder, a tua graça sobre a vida dela. olha para o teu sangue, Em nome de Jesus Cristo. Derrama, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Eu suplico, meu Deus, crendo e confiando no teu filho, Senhor. meu Deus, Pai, meu Deus, Em favor do irmão em Jadelinho. nome de E Jesus, peço, meu Deus, a tua graça, meu a Deus, a tua nossa vida dele, irmã meu Pai. Camisa Palma, Em nome de Jesus, onde ele estiver nesse momento, Senhor. Manifeste, meu Deus, o teu poder, Senhor. Manifeste, meu Deus, a tua graça, meu Pai, a tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, e peço a tua palavra de direção dos médicos que estará operando teu filho, Senhor. E essa cirurgia, meu Deus, aconteça com sucesso. Que aplique o contexto na vida dele. Pela viagem que irá fazer nesse final de semana, Senhor. Guarda ela e proteja, meu Pai, livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oramos pela família do irmão Oswaldo, em favor da sua mãe. Peço, meu Deus, que tu manifeste o teu poder, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, meu Pai. Onde ela estiver neste momento, meu Deus, Meu Deus, visita os olhos tu nesta toques noite. a vida dela, meu Pai, e liberta, meu Deus, toda e qualquer nação maligna. Em nome de Jesus Cristo. Oro também pela vida dessa irmã que nos visita nesta noite, meu Deus. Manifesta, ó Deus, o teu poder, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela libertação dela, meu Pai. Seja qual for o problema, Senhor, manifesta o teu poder, ó Deus, de libertação. Em nome de Jesus Cristo, de toda qualquer ação maligna, de toda e qualquer manipulação maligna, é repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Que o teu poder, Deus, se manifeste nesta família, meu Pai, para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Cremos, meu Deus, e confiamos no Deus. Cremos, Senhor, confiamos no Deus trabalhar, Senhor. Para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Louvamos e te bendizemos, ó Deus. Graças te damos, ó Pai. Dá-nos uma semana abençoada, meu Deus. E essa semana, meu Deus, de trabalho, para a vida do teu filho, cada um de nós, seja marcado, meu Deus, pelo teu poder, meu Pai. Eu oro e apresento todos os membros desta igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens desta igreja. Abençoa, meu Deus, e capacita. Oramos por membros do povo, graça, unção, poder do Espírito Santo na vida de cada um deles, meu Pai. Em o nome de Jesus, nós oramos, ó Senhor, e apresentamos as tuas mãos. Peço, meu Deus, sobre todas as famílias, a necessidade de cada um deles ser cumprida por ti. É a nossa nação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.